Muito obrigada por estarem assistindo. Avisem os amigos, avisem aí geral que nós vamos agora começar a soltar os vídeos da sexta semana do Orgulho LGBT de Rio Claro, São Paulo. Fiquem conosco e vamos animar. Solta aí, assistam. A gente está nessa caminhada aí, acadêmica, há 31 anos. E observando toda essa evolução, conforme o Diego colocou, ainda não é uma situação pacificada, e por isso nós estamos aqui hoje, porque a necessidade de uma semana alusiva ao orgulho LGBT. Tá? E precisamos ter esta, outras e outras se seguirão. E após tudo que o Diego falou, é uma questão que tem incomodado particularmente a comunidade LGBT, uma proposta legislativa que entra em tramitação, tá? Está em tramitação no Congresso Nacional, e que tem por objetivo a implementação de um enorme retrocesso naquilo que nós entendemos ter sido um avanço, uma conquista dessa mesma comunidade. E aí eu estou me referindo ao reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, portanto, as uniões homoafetivas, como também a autorização para casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Muito bem, isso se deu lá nos anos 2011, e como que nós chegamos aqui? Em 2023, com um Congresso Nacional com uma representação legislativa do mais alto legislativo da Federação, altamente conservador, e que coloca em pauta a aprovação de uma lei, de um projeto de lei, que tem por objetivo proibir o reconhecimento de qualquer união entre pessoas do mesmo sexo, e até mesmo proibir também, e essa é a palavra que deve ser usada, não adianta querer encontrar um substitutivo na língua portuguesa, é proibir o reconhecimento de união estável e proibir casamento civil. E, portanto, essa é uma emenda pretendida ao Código Civil Brasileiro, que é a lei geral que regula a nossa vida, os nossos direitos privados. E muito bem. A grande questão é que há um discurso conservador dentro do Congresso Nacional que diz assim, não, isso é permitido. Nós podemos propor, nós podemos aprovar soberanamente uma lei que proíba, porque nós somos os legítimos representantes do povo brasileiro. E não há lei. A lei que temos é aquela que fala, como você falou, entre casamento entre homem e mulher. Tá bom. Isso é verdade? Eu vou legislar para quê? Eu vou estabelecer uma redundância dentro da mesma lei. Ocorre que o avanço civilizatório que tivemos foi do reconhecimento dessas uniões e dos casamentos pautados no afeto. O afeto é a base do reconhecimento de entidade familiar, que está distante de tradição, de eu gostar ou desgostar. E ontem, inclusive, eu falava com meus alunos, não gosta. Se for homem e vier um homem lhe pedir em casamento, não aceite. É simples. Se for mulher, vier uma mulher lhe pedir em casamento, não aceite. Mas reconheça o direito de quem assim deseja. Isso é uma sociedade plural, diversa, o que o Diego também enfatizou aqui para nós. O que não dá para imaginar é que seja constitucional, e agora eu vou falar de algo que eu gosto bastante, que é o direito de Estado. Tá? Entender que é possível o Brasil trilhar um caminho de tamanho retrocesso social. E por que eu falo isso? É porque qualquer doutrina
doutrina séria, vocês vão encontrar algo que se diz assim, princípio da proibição ao retrocesso. E aí eu vou falar de retrocesso social, entendendo que o que o Supremo Tribunal Federal, o que o Superior Tribunal de Justiça e, por fim, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceram há alguns anos, em resposta a uma demanda social que foi atendida exatamente porque os nossos legisladores até então não cumpriram o seu papel prioritário, que era já ter regulado este tema em lei e alterando o Código Civil, aí sim, para autorizar essas uniões. Bom, o Supremo fez. Agora eles se ressentem dizendo que o Supremo está legislando no lugar do Congresso Nacional. E eles não concordam com as decisões do Supremo. E por isso nós vamos criar uma lei que proíba tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal já autorizou. Mas isso não é suficiente, pessoal. Porque quando a gente fala que o Supremo estabeleceu, que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, nós esquecemos de algo mais fundamental, que é o que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 175, vedou, portanto, proibiu que qualquer autoridade pública neste país interfira no exercício desse direito legítimo, que são as uniões e os casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. É muito simples, eu nem preciso ser um gênio para interpretar o que está posto lá. Uma linguagem bastante acessível. Eu respeito absolutamente todas as possibilidades, seja de religião, raça, enfim, orientação sexual. Eu não entendo por que a opção de eu vou pensar assim em termos religiosos, é católico. Então eu não posso me relacionar com ninguém que seja evangélico. Eu não posso me relacionar com ninguém que seja adepto de qualquer religião afrodescendente, de matriz africana. Não posso. Porque eu sou evangélico, porque eu sou católico. Está tudo errado. E eu venho de um ambiente em que, quando eu cursei a graduação em Direito, dos 80 alunos daquela sala, existia um negro. Um. E hoje, o cenário mudou, sabe? Mudou pela política de inclusão que esse país adotou. E que muitos esbravejam até hoje. Que apoiam essas iniciativas. Não se enganem. Não, está certo, olha só. Não, está errado. Está errado. E aí eu vou dizer para vocês, para encerrar. Quando eu lembro da proibição, o princípio estabelece, não? Proibição ao retrocesso. Aí outro dia eu encerrei uma aula aqui na Anguera, estava voltando para São Pedro e comecei a pensar nesse negócio, e disse, não é possível, tem que ter uma saída que as pessoas entendam o que a gente está querendo dizer. E aí eu pensei o seguinte, para alguns alunos eu comentei isso. Por que lembrar e trazer à tona a proibição do retrocesso? Porque nós avançamos, a sociedade se organizou, a entidade familiar hoje é concebida de forma diversa ao que era em 1916, do que era no início dos anos 80. A sociedade se organizou diferente. Quem vai ser impactado com isso? Frente ao um eventual retrocesso. Eu digo para vocês algo que talvez ninguém tenha pensado. As crianças do nosso país, os adolescentes, que também não poderão mais ser adotados,
daqueles que vivem em união homoafetiva. E que em grande número hoje se disponibilizam a adotar segmentos de crianças e adolescentes rejeitadas pelos casais heterossexuais. Mas isso a mídia não informa. Então, eu começo a ampliar essa coisa. Não é só o fato de não poder casar. Se não puder casar, as pessoas continuam vivendo junto igual. Porque é afeto. Afeto não precisa de lei. Mas o reconhecimento dessa união é importante, sim. Tem uma questão de proteção, de mútuo socorro, de amparo. É isso que o reconhecimento da união estável e o casamento civil proporciona.